esqueço que eu olho aqui no meu navegador, aí tem um pontinho vermelho aqui, eu acho que está gravando. Aí eu acabei a aula todinha, segunda-feira de manhã. Na hora que chegou no final, eu falei assim, gente, eu vou parar de gravar. Aí eu cliquei, não estava gravando. Então, para não correr esse risco, eu fico com um lembrete aqui, ligar a gravação. Pessoal, então hoje nós vamos iniciar a fase de liquidação de sentença trabalhista. É importante a gente dizer que essa fase de liquidação da sentença trabalhista, ela é uma fase processual que está imediatamente após a fase de conhecimento e ela está imediatamente antes da fase de execução. Tanto que alguns doutrinadores classificam a fase de liquidação meramente como uma fase preparatória da execução. Vou reforçar o que eu falei na aula do nono A ontem, algo que eu não concordo, discordo terminantemente, porque eu enxergo que na fase de liquidação nós temos a possibilidade de constituir direito. Nós temos a possibilidade de, por exemplo, constituir um tempo de contrato de trabalho e, a partir daí, a gente calcular o valor devido. Então, restringir a fase de liquidação a meramente uma fase preparatória é muito pouco. Então, nós vamos discutir isso daqui. Ontem, pessoal, na aula do nono A, ficou uma aula muito extensa. Só que a vantagem era no primeiro horário. Então, vocês estando em casa, uma aula muito extensa pelo computador, ela fica cansativa já no primeiro horário. No segundo horário, então, nem se fala. Então, por esse motivo, excepcionalmente na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos aula, porque eu vou desmembrar essa fase de liquidação em duas partes. Então, eu vou parar aqui em um determinado ponto, e na segunda-feira, que seria o outro dia de aula, a gente coloca em dia. Ou, se vocês preferirem, eu disponibilizo o vídeo da segunda parte da aula do nono A e coloco para vocês o vídeo todo, vocês acompanham. Eu, particularmente, prefiro que nós façamos a aula na segunda-feira, porque as dúvidas do nono A podem não ser as mesmas dúvidas de vocês. Então, para a gente evitar atropelo e não acreditar que estamos tendo vantagem em função disso, eu recomendo que a nossa aula aconteça na segunda-feira. Certo? Pois bem, vamos começar a tratar desse maravilhoso mundo de liquidação. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos alguns entendimentos quanto à natureza jurídica dessa fase processual. Então, vocês vão ver que nós temos uma corrente, de certa forma, dominante, que afirma ser a execução, que afirma ser a liquidação, uma fase meramente preparatória. Aqui serviria para quê? Para que fosse homologado o valor devido e, a partir daí, que se iniciasse o pagamento. Somente isso. Somente isso. Então, se a liquidação resumisse a essa atividade, eu também concordaria que ela seria uma fase meramente preparatória. Mas só que a realidade, a prática, não é. E a prática não é por quê? Porque, além de preparar para uma execução, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de discutir se aquele cálculo foi feito de forma correta e se as considerações particulares de cada atividade também foram observadas. Então, essa possibilidade de ter vou colocar entre aspas mesmo, de ter uma instrução nessa fase do processo, indica que há uma característica muito maior do que simplesmente preparar para uma execução. Então, o que eu tenho aqui?
Eu vou deixar tudo isso que está anotado aqui e vou pedir para vocês prestarem atenção nessa frase que eu estou sublinhando. Essa frase, ela fala, a sentença destaca, sentenças, na verdade, destacam o débito e a liquidação fixa o valor devido. Essa, pessoal, é a característica que eu gostaria que vocês memorizassem da liquidação. Porque eu tenho que pensar o seguinte, na fase de conhecimento, ela encerra-se com a sentença. Essa sentença ela pode ou não ser reformada, mas eu tenho uma decisão. Então, essa decisão, ela faz o quê? Ela cria uma situação, e ela cria, ela reconhece, ela declara uma situação, e essa situação, e dessa situação, decorre uma obrigação, por via das vezes, pecuniária. E essa situação pecuniária, ela está diretamente ligado a essa outra decisão. Ou seja, eu não liquido nada que não tenha sido decidido. Então, por essa natureza, eu tenho a fase de conhecimento para constituir o direito e eu tenho a fase de liquidação para colocar valor nesse direito constituído. Então, é quantificar uma obrigação determinada em um comando decisório é a fase de liquidação. Eu acho que eu atropelei alguma palavra aí. Então, seria a liquidação o momento processual em que eu atribuo o valor àquela decisão proferida pelo magistrado. Não são raras as vezes que eu tenho sentenças ilíquidas, sentenças que exigem da parte contrária a atividade de liquidar o valor. Então, é nesse momento que age a liquidação. E a liquidação, ela serve para quê? Primeiro, para destacar que há um inadimplemento e, obrigatoriamente, há uma necessidade de que seja pago o credor, e, ao mesmo tempo, ele ressalta a existência de um título executivo, judicial ou extrajudicial. Detalhe, esse título, ele deve conter uma obrigação que seja certa, líquida e exigível. O que é uma obrigação certa? Uma obrigação certa seria, na decisão, determina o pagamento de insalubridade. O que seria uma decisão certa e líquida? Determina-se o pagamento de insalubridade durante todo o período contratado no valor de R$ 8.000. O que seria, então, uma decisão certa, líquida e exigível? Intime-se a parte contrária para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento de R$ 8.000 referente à insalubridade de todo o período contratado. Então, a certeza, ela me fala o que é, a liquidez, ela atribui valor a esse comando, e a exigibilidade, ela confere a característica de ser cobrado ou de ser recebido imediatamente. Então, pela liquidação, eu reúno no meu processo essas três características. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta a fazer ou está tudo tranquilo? Vou considerar que está tudo tranquilo. Aí, pessoal, vem aquela discussão que se é ou se não é uma decisão, se é um processo autônomo, se é um processo julgado em independência. Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui, porque... Então, todas essas discussões, elas são promovidas nesse momento, da gente identificar a natureza jurídica dessa fase processual. Aqui, o que eu tenho muito bem definido? E acredito que vocês também, pelos professores que vocês tiveram. Eu tenho que entender que o processo judicial, ele seria isso daqui. É o mesmo desenho que eu fiz ontem. Aqui eu tenho um problema e aqui eu tenho uma solução.
Então, esse retângulo aqui, ele é o processo. Ele é a distância do problema para a solução. E quem dá essa solução? O Estado. Então, nesse caminho a ser percorrido, que é o processo, eu posso falar que eu tenho a fase de conhecimento, a fase de liquidação e a fase de execução. Então, quando eu digo que a liquidação é uma fase posterior à fase de conhecimento, é porque ele está aqui. Aqui está a fase de conhecimento e aqui está a fase de liquidação. E quando eu digo que ele é imediatamente anterior à execução, é porque a execução está aqui e ele está aqui. Então, ele está exatamente entre a fase de conhecimento e a fase de execução. Aqui, então, eu, assim como o professor Bezerra Leite e o professor Leone Pereira, eu entendo que não é meramente uma fase preparatória. Existe uma relevância muito maior na atribuição dessa fase processual e que eu não posso simplesmente falar, não, a liquidação ela pode ser suprida por qualquer outra coisa, porque ela só serve para preparar a execução, e na realidade não é isso. Então, eu tenho essas classificações aqui, essas 5 classificações. A fase autônoma, que ela carece de fundamento legal, porque a fase autônoma, elas falaria o seguinte, o processo de conhecimento acabou aqui, então, aqui é outra... O áudio está falhando? O que não ficou claro, Tawane? Ou até onde você ouviu? Então, vou retomar aqui. Existem, então, 5 entendimentos diferentes. O primeiro, que é essa condição autônoma, ele entende o seguinte. Pessoal, alguém pode falar se está tendo interferência? Porque para mim não está tendo. Porque se estiver, eu saio e entro novamente. Para mim Alguém me também não. fala. Não? Tawane, então tenta fazer isso. Saia e entre. Porque aí, eventualmente, será no seu. Vai lá que eu vou te esperar. Enquanto isso, eu vou colorindo meus quadradinhos aqui. Tawane, veja se melhorou. Por esse primeiro entendimento, o que eu tenho? Essas 3 fases do processo seriam fases distintas. Seriam fases que há um elo de ligação, que é o mesmo objeto, porém elas são autônomas entre si. Isso é mentira. Isso é mentira por quê? Porque o processo ele é uno. Ele está interligado do início ao fim. Quando eu arquivo pelo cumprimento ou pela falta de cumprimento e pela desídia do credor, eu não estou arquivando somente a fase de execução. Eu estou arquivando o processo. E quando eu faço isso, eu arquivo a execução, a liquidação e o conhecimento. Então, a ação autônoma não é. Não pode ser. Um procedimento complementar não tem a característica de complementar o que foi decidido. Muitas das vezes pode até declarar um direito que não ficou suficientemente disposto na decisão. Um exemplo de um direito que não ficou disposto na decisão, pensa o seguinte, o determinado empregado teve reconhecido o direito à anotação da CTPS. No entanto, na sentença não ficou condicionado qual é o cargo ou qual é a remuneração. Na fase de liquidação, o juiz vai ter que intimar um perito para que esse perito venha e fale, ó, esse cargo é esse e a remuneração para esse cargo é essa. Aí, a partir dessas definições, é que eu tenho condição
de gerar o valor da condenação. Então, não é também uma fase complementar. Fase preparatória. Essa daqui, é preciso dizer que ela é o modelo mais aceito pela doutrina como definição do que é liquidação. Eu não concordo com ela porque, muito embora ela prepare, eu entendo que junto com essa terminologia preparatória, eu deveria colocar uma constitutiva. Eu acho, então, que o mais correto seria fase constitutiva. Peraí que engasguei. Fase constitutiva preparatória e ou preparatória. Porque além de preparar para uma eventual execução, eu permito que se constitua parcialmente ou integralmente determinado direito, como é o caso daquela pessoa que trabalhou sem carteira assinada e precisa, no processo, que venha um perito para falar qual era o cargo, qual era o salário, porque essas informações não estavam presentes na sentença. Se fosse somente preparar para uma execução, isso não seria possível. Fase declaratória também é incompleto, porque eu não só declaro. Na fase de liquidação, eu constituo, eu homologo um cálculo. Então, por esse argumento, também não é uma fase meramente declaratória. E, assim como entendem o professor Bezerra Leite e o professor Leone, seria, então, a liquidação, teria, na verdade, a liquidação, uma natureza de fase constitutiva e integrativa. Constitutiva por quê? Porque eu tenho a possibilidade de trazer ao feito uma informação nova e, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando essas informações àquilo que será executado. Então, eu estou trazendo um complemento ao comando decisório, sem rediscutir a matéria. Professor, qual dessas 5 formas é o mais correto? Não tem o mais correto. Você, com o pensamento crítico que espera-se que tenha, você pode muito bem atribuir à fase de liquidação a natureza jurídica que você entender, desde que o faça impugnar, que o faça de forma fundamentada. Até aqui, pessoal, perguntas? Ou está tudo ok por enquanto? Ótimo. Aqui nós vamos começar a ler um pouco os artigos, tanto da CLT quanto do CPC. Um detalhe que eu meio que passou batido. A CLT, ela não dispõe de uma forma tão concisa, tão clara, quanto o CPC dessa fase. Então, por esse motivo, nós precisamos utilizar de forma subsidiária o CPC. Então, eis um caso em que a aplicação do CPC ela será de forma irrestrita. Em qualquer necessidade, nós teremos a aplicação do CPC. O artigo 879 da CLT, ele fala o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigo. Então, eu tenho as 3 formas de liquidação, as mesmas do processo civil. Eu tenho a mais comum, que é a de cálculo, eu tenho a menos comum, que é a por arbitramento, e eu tenho aquela que não se faz de ofício, que é a por artigo. Então, eu tenho essas 3 formas de liquidação, que nós vamos tratar cada uma delas daqui a pouco. O CPC, por sua vez, lá no 509, ele começa: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Guardem esse trecho final. Por requerimento do credor ou do devedor. Guardem, que vocês não se arrependerão. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Na liquidação é vedado discutir, isso aqui já estou no parágrafo 4º, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem: a relação entre a liquidação por arbitramento e a prova pericial. Elas podem coabitar nos mesmos autos? Sim, só que elas não podem ser confundidas uma com a outra. Por quê, professor? Porque a prova pericial ela está inserida na fase de conhecimento, enquanto que a liquidação por arbitramento, eu já tenho uma sentença de mérito transitada em julgado, que não comporta mais recursos quanto a fatos de prova e fatos de direito. Espera aí que minha câmera caiu. Então, se não comporta... Eita, gente, espera aí. Mudar aqui. Espero que ninguém tenha ficado tonto, de tanto que balançou por essa câmera. Então, o que eu estava dizendo, a fase de provas, ela está no processo de conhecimento. Aqui, na fase de liquidação, eu não rediscuto a matéria. Então, se eu não rediscuto a matéria, consequentemente, eu tenho que dar a ela um peso diferente. E esse peso, então, vai ser dado com base em quê? Esse peso vai ser dado com base na própria sentença. Porque eu não posso inovar ou alterar aquilo que foi julgado. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados do juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Isso daqui nada mais é do que executar de forma provisória. Como nós temos na Justiça do Trabalho o princípio devolutivo das decisões, o efeito devolutivo dos recursos, é importante a gente lembrar que esse artigo ele é compatível com os princípios trabalhistas. Por essa maneira, por essa razão, eu posso reconhecer que é permitida a liquidação, a execução provisória. E, por fim, o artigo 524. O artigo 524, ele fala: o requerimento previsto do 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter. Aqui, nada mais é do que eu apresentar ao juízo o valor da obrigação exigível e que o juiz inicie, então, a fase que motivará o pagamento. Esses artigos, eu recomendo a vocês que os leiam, né? Porque na prova da OAB eles não caem, eles despencam. Então, é importante que vocês aguardem não, é importante que vocês leiam todos esses artigos que eu coloco no material, porque eles são indispensáveis para a compreensão da matéria. Como eu já falei demais, eu pergunto a vocês: alguém tem algum questionamento a fazer? Por enquanto está tudo ok? É o momento de perguntar, é agora. Beleza.
Antes de falar dos tipos de liquidação, vamos só parar um pouquinho nisso daqui, que está no parágrafo 4º do 509 e no parágrafo 1º da CLT. Aqui, nada mais é do que expressar de forma textual o respeito à coisa julgada material. Aqui é reconhecer que eu tenho uma fase de conhecimento, que encerrada essa fase de conhecimento, todas as matérias de fato e de direito já foram discutidas. Então, se já foram discutidas, a única coisa que me resta agora é iniciar os trâmites para pagamento. Então, eu não rediscuto aquilo que já foi decidido. Aqui eu simplesmente pego aquela decisão e atribuo a ela um valor especificado, um valor quantificado. Certo? E agora nós vamos falar das 3 formas de liquidação. Nós temos a primeira forma, que seria a liquidação por cálculo, comum. Praticamente todo o processo trabalhista tem essa liquidação por cálculo. Nós temos ainda a liquidação por arbitramento, menos comum e mais complexa, e nós temos ainda a liquidação por artigo, ainda mais comum e ainda mais complexa. Só para vocês entenderem uma situação. Essa liquidação por artigos, ela não pode ser feita de ofício. E ela não pode ser feita de ofício por uma... Na verdade, não. Na verdade, essa aplicação subsidiária é em função de semelhança com os princípios trabalhistas. A bem da verdade, a CLT, ela, a partir da fase recursal, ela tem uma... não é uma omissão, ela tem uma redação diminuta, vamos falar assim, de forma que os princípios que regem a fase de liquidação no processo civil são semelhantes aos princípios que regem a fase de liquidação no processo trabalhista. Então, dessa maneira, não é que haja uma lacuna, porque eu tenho o 879. Só que o que eu não tenho? O que eu não tenho são os mesmos comandos legais que eu tenho no CPC. E como há essa semelhança no aspecto principiológico, eu posso utilizá-lo de forma subsidiária. Aqui a gente aplica, na essência, o que determina o 769 da CLT. Vamos iniciar pela mais simples, mais comum e que todo advogado já sai da faculdade sabendo fazer. Hoje quem tinha que estar aqui ajudando era o Mário. Ele fala exatamente sobre isso nos cursos que ele faz com o irmão dele. Por quê? Porque, pelo menos esse último curso que eles estão dando é sobre o PJE Calc. E o PJE Calc é para fazer com que a ação ela já seja ajuizada de forma líquida, de forma que eu já saiba o que eu espero como resultado final lá quando transitar em julgado. Então, essa liquidação por cálculo, ela é extremamente comum. E ela é extremamente comum por quê? Porque é a forma mais usual. Sendo a forma mais usual, nada mais é do que algo rotineiro. Tanto que hoje em dia nós temos o processo retornou do tribunal, o juiz ele abre prazo para as partes entenderem o que quer de direito, e aqui entra o artigo 509 do CPC. Lá no CPC fala que a liquidação ela será iniciada por requerimento do credor ou do devedor. Eu, particularmente, não vejo um interesse, não é legitimidade, eu não vejo um interesse em que o devedor inicie essa fase de liquidação. Qual que é a razão que ele vai ter para acelerar um pagamento, se ninguém está o cobrando? Eu, na condição de devedor, eu aguardo o credor. Inclusive, nos meus processos,
quando o magistrado ele dá esse despacho genérico, pedindo para que as partes entendam, peçam ou apresentem os cálculos, quando ele começa comigo, na condição de reclamado, eu devolvo dizendo que na trabalhista não existe execução de ofício. Então, se não existe execução de ofício, o reclamante, o exequente, ele tem que startar essa fase. Então, ele que requeira aquilo que entender. E se ele não requerer? Se ele não requerer, o processo fatalmente será arquivado. Então, aqui eu abro um parênteses para falar que o artigo 509, embora ele seja aplicável na trabalhista, eu não reconheço o interesse da parte exequenda em iniciar os trâmites da liquidação. E tenho tido sucesso nesse pedido que eu faço. O magistrado determina que a reclamada apresente os seus cálculos e que depois o reclamante impugne. Não, senhor. Excelência, pela ordem, quem tem que iniciar os cálculos é a parte interessada no recebimento. Então, que o reclamante faça isso, que agora o exequente faça isso. E não que seja imposto a parte que vai pagar. A parte que vai pagar, na minha humilde opinião, ela tem que ficar com a condição de impugnação, não de ação propriamente dita. Pois bem, aqui nós precisamos entender que vai acontecer o seguinte. Deixa eu até vir aqui nesse esqueminha. Eu tenho duas formas de liquidação, notadamente com relação ao cálculo. A primeira forma, que está no 844, no parágrafo 3º, e ele fala o seguinte. Será que está 844? Gente, eu acho que eu errei, né? 844, não. É 884. Exatamente. Não, também não. Olha, gente, como que eu errei aqui? Deixa eu achar aqui no material. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. A ligação de vocês é muito importante. Não, o 879 é a forma moderna. Aqui é o 884, gente. Deixa eu voltar lá no 884. O 879 a gente vai falar dele também. Ah, tá. É o 884 mesmo, parágrafo 3º. Por essa primeira hipótese aqui, eu não concedo à parte exequenda a discussão antes da homologação dos cálculos. Aqui seria o seguinte: a parte exequente, ela apresenta os cálculos, o juiz homologa esses cálculos e a outra parte, a parte exequenda, ela só vai poder debater, impugnar, se insurgir contra esses cálculos na fase de embargos. Ou seja, depois que eu tiver essa decisão na minha liquidação. Isso está nesse esqueminha aqui. Ó. Eu inicio com uma sentença ilíquida. A partir dessa sentença ilíquida, eu intimo as partes para apresentarem. Da apresentação de cálculos, eu homologo aquele que o juiz homologa, aquele que ele entende mais correto, e nessa homologação, ele concede um prazo de 48 horas para que a parte contrária
efetue o pagamento. Se não efetuar o pagamento no prazo de 48 horas, aí o que vai acontecer? Quer dizer, nem se não efetuar o pagamento no prazo de 48 horas. Nesse prazo de 48 horas, ele precisa fazer algum desses comandos aqui. Ou ele paga, ou ele garante. Se ele pagar, encerrei o processo, está resolvido, está tudo quitado da forma mais natural possível. Se ele garantir via depósito, seja depósito recursal, seja o valor integral, ou se ele garantir por bens entregues ao credor ou garantidos ao credor, ele pode embargar. E é isso que fala o parágrafo 3º. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Ou seja, por essa forma do 884, eu não tenho, antes dessa homologação, uma impugnação aos cálculos. Então, aqui, eu tenho o seguinte, iniciou-se a fase por cálculos, Por esse modelo do 844, a parte que não concordar com o valor, ela somente vai poder fazê-lo depois de garantido o crédito. E a outra forma, ela está no 879, parágrafo 1º. O 879, parágrafo 1º, ele fala: na liquidação não se poderá modificar a... Não é o 879, não. Hoje é o parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para a impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores da discordância, sob pena de preclusão. Então, eu tenho aqui o seguinte, por esse primeiro modelo aqui, eu garanto e depois eu discuto. Por esse modelo aqui, eu primeiro discuto e depois eu homologo. Vocês percebem que aqui eu tenho uma possibilidade a mais de chegar em uma sentença de liquidação que ela seja menos conflituosa. E isso acontece em função disso daqui. Nessa hipótese do 879, parágrafo 2º, e é importante eu falar que essa redação que eu li para vocês do parágrafo 2º, ela foi trazida pela reforma trabalhista. Ou seja, é uma inovação a partir de 2017. Então, como que funciona esse formato? Eu continuo tendo uma sentença ilíquida. Dessa sentença ilíquida, eu intimo as partes para apresentarem os cálculos que reputarem como corretos. Desse cálculo, eu abro um prazo de 8 dias também para a impugnação desses valores. E essa impugnação, ela não pode ser genérica. O que seria uma impugnação genérica? Olha, Excelência, o cálculo apresentado pelo Matheus está errado porque ele não está certo. Eu não posso impugnar assim. A minha impugnação, ela tem que ser concisa, ela tem que ser objetiva e, acima de tudo, ela tem que ser clara. Eu tenho que falar o seguinte, Excelência, os cálculos do Matheus, eles estão errados, ou ele está errado, pelo seguinte motivo, ele não considerou os juros do período correto, ele errou no momento da correção monetária, ele não fez de acordo com o provimento do TRT. Então, por essa situação, os cálculos dele não podem ser homologados. Então, a minha impugnação, ela tem que ser especificada. Se eu fizer uma impugnação genérica, ou se eu não fizer uma impugnação, o efeito é o mesmo. Precluiu o meu direito de impugnar. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho a homologação. Eu tenho essa sentença, que na realidade é uma decisão interlocutória. A terminologia sentença,
ela foi criada somente para poder estudar, mas não é uma sentença. Ela não é atacada por recurso, certo? A partir dessa homologação, aí eu tenho o mesmo caminho daquela outra. Eu pago, eu garanto, e se eu garantir, eu continuo discutindo. Aí dessa garantia eu embargo, daquela decisão de embargos eu posso interpor o agravo de petição. Ou seja, vamos voltar lá para esse quadro aqui da liquidação por cálculo. Por essa liquidação de cálculo, eu tenho dois desdobramentos possíveis. Hoje, qual é a regra que tem sido aplicada? 879, parágrafo 2º. Inclusive, depois que as partes apresentam o cálculo, depois que as partes impugnam o cálculo, os magistrados eles estão designando uma audiência para tentar conciliar em execução. Então, assim, além daquele caminho a ser percorrido, depois da impugnação e antes da homologação, eu ainda posso colocar um quadrante colocando uma audiência para tentativa de conciliação em execução. Aqui, primeiro, dessas duas formas, ficou claro? Eu me perdi um pouco na leitura do artigo aqui. Caso não tenha ficado claro, eu não teria nenhum problema em refazer a explicação. O que vocês me falam? Ficou claro? Alguma pergunta? Um de cada vez, se todo mundo respondeu, eu não escuto. Ótimo. Então, essa parte a gente já passou. Aqui, eu falo da possibilidade de aplicação do artigo 524, parágrafo 3º, até o parágrafo 5º. É dizer o seguinte: se os meus cálculos, para serem realizados, depender de um documento que esteja na posse da parte contrária ou de terceiro, o magistrado determinará a apresentação por eles. E se eles não apresentarem, eu tenho desdobramento diferente. Se quem não apresentar for o devedor, eu presumo por verdadeiro aquilo que foi feito pela parte exequente e homologo ele. E se for feito, se estiver em posse de terceiro, ele tem que aplicar, ele tem que apresentar, sob pena do crime de desobediência, e custear as despesas que decorrer desse seu ato. Ou seja, esteja de posse do devedor ou esteja de posse de terceiro, fato é que ambos serão compelidos a apresentarem. Professor, e se eles não apresentarem, o prejuízo será de quem, da parte com a obrigação de pagar, porque serão presumidos verdadeiros aqueles que forem apresentados pelo credor. Professor, mas e se esse terceiro for favorável ou estiver próximo ao reclamante e ele fizer isso com o intuito de prejudicar o reclamado? Para isso que já existe a imposição de culpa no crime de desobediência. Então, ele será apenado em função do cometimento desse tipo penal. E nós temos ainda a questão dos pedidos implícitos. A súmula 200 e a súmula 211 do TST, elas disciplinam que, ainda que a parte não requeira a condenação da parte contrária em juros e correção, esses pedidos estarão presentes obrigatoriamente tanto da decisão quanto da própria liquidação. Então, são os pedidos implícitos. Eles sendo realizados ou eles não sendo realizados, de todas as formas, eles serão considerados no momento da liquidação. Professor, traz isso para um exemplo prático. A Tawane ajuizou uma ação, só que ela não fez o pedido e nem está na sua causa de pedir que todas as verbas que forem deferidas seja, ao final, corrigida e atualizada monetariamente. Ela não pediu. Significa que ela vai receber o valor seco lá do momento da obrigação? Não.
Os juros e a correção, eles serão aplicados independentemente do requerimento da parte. Pessoal, o restante ele vai ficar para a próxima aula. E disso que nós falamos aqui agora. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Está tudo ok? Fico aqui para poder para as perguntas de vocês. Só uma ressalva aqui, o Mário pediu para falar assim, para o senhor comprar o curso dele do irmão dele. Vou comprar. Inclusive, eu preciso aprender o PJ Calc. Estou apanhando para aprender ele na raça. Pessoal, então, se não tem perguntas, vou encerrar a gravação, encerrar a aula. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos bem e com saúde, se possível. E na segunda-feira nós nos encontraremos excepcionalmente. Aí. Mas ganhar do Bangu também, né? Pessoal, então,